E se a gente pensasse na Bíblia de um jeito diferente, não como um monte de histórias separadas, mas como uma única saga, gigantesca e conectada? Uma narrativa só, com um plano central que costura tudo, do primeiro livro ao último. É essa viagem que a gente começa agora. Essa é a grande questão que vai nos guiar. Já montou um quebra-cabeça gigante? E se a Bíblia não for as peças espalhadas, mas a imagem já montada, pronta para ser admirada? Uma história épica sobre um grande plano de resgate que se revela, capítulo por capítulo, do começo ao fim. Para a gente conseguir acompanhar essa superprodução, vamos dividir a história em 5 grandes atos. Começamos com a criação e a queda, depois vamos seguir a trilha de uma promessa e um povo, a gente passa pela era da lei, dos reis e dos profetas, chega no clímax com a missão de Jesus e termina com a igreja e o grande final. E vamos lá. Primeiro ato. O palco é o Gênesis. O cenário é um mundo perfeito, sem falhas. Mas é exatamente aqui, nesse começo perfeito, que nasce o conflito. A tensão que vai dar o tom para tudo que vem depois. E olha só o contraste. É brutal. De um lado, o jardim, comunhão total, sem culpa, sem medo, sem morte. Do outro, o mundo pós-queda. Um relacionamento quebrado, a natureza sofrendo e a expulsão desse lugar perfeito. Esse é o problema. A questão central que toda a Bíblia de agora em diante vai tentar resolver. Mas bem aqui, no meio da sentença, da tragédia, surge uma pista, uma promessa misteriosa, um fio de esperança, a ideia de que esse conflito todo iniciado pela serpente teria um fim. Alguém viria, da linhagem da mulher, e finalmente esmagaria a cabeça do inimigo, revertendo tudo isso. E com essa promessa enigmática, a gente entra no segundo ato. Como é que isso vai acontecer? Bom, a câmera da história agora fecha o foco. Ela se concentra em uma família, em uma linhagem específica, que foi escolhida para carregar esse fio de esperança através dos séculos. E a história acelera. Com Noé, a gente já vê um padrão. O mal é julgado, mas sempre existe um caminho de salvação. Depois, com Abraão, a promessa ganha um propósito maior, uma nação que vai abençoar o mundo inteiro. E com Jacó e José, uau! No meio de traições, ciúmes de escravidão no Egito, a gente vê como essa promessa é protegida de maneiras totalmente inesperadas. Então, um evento que vai se tornar o coração da identidade desse povo. Depois de 400 anos de silêncio e escravidão, vem a Páscoa. O sangue de um cordeiro protege o povo do juízo e garante a liberdade. É importante guardar bem essa imagem, sabe? Salvação através do sacrifício. Ela vai ecoar muito ainda. Ato 3. Agora eles são livres, são uma nação. Mas com a liberdade vem um desafio, talvez o mais complicado de todos. Como é que se vive de acordo com o plano daquele que os libertou? Essa parte da história é uma luta constante para se manter fiel. E antes de terem reis, eles viviam presos num tipo de ciclo vicioso, um looping trágico. Dá uma olhada. Primeiro, o pecado. Eles esqueciam de Deus. Isso levava à opressão. Eles eram dominados por inimigos. Aí vinha o arrependimento, o clamor por ajuda, e Deus mandava um libertador. E então, tudo começava de novo e de novo. Cansados desse ciclo, eles pedem um rei. Saul, o primeiro, é um fracasso. Mas aí surge Davi, e com ele a promessa fica ainda mais específica. Da linhagem dele viria um rei cujo reino não teria fim. Só que nem a glória do seu filho Salomão impede a nação de rachar ao meio. E no meio desse caos todo surgem os profetas, aquelas vozes que ninguém queria ouvir, alertando sobre o perigo e sempre, sempre apontando de volta para a promessa original. E então, silêncio. Um silêncio profundo. Por 400 longos anos, o céu parece se calar. Nenhuma profecia, nenhuma visão. Nada. Apenas a espera. Era a calmaria que preparava o palco para o momento mais decisivo de toda a saga. E o silêncio é quebrado. A gente chega no ato 4, o clímax, o ponto de virada de toda a narrativa, o momento para o qual cada promessa, cada sacrifício e cada profecia apontava. Só que ele não apareceu como um general poderoso ou um rei com um exército. Suas palavras eram radicais. Ele não veio oferecer um novo sistema político ou social. Ele apontou para si mesmo, dizendo ser a única ponte de volta para Deus. E a reação do sistema foi previsível.
e brutal. Traído, condenado, crucificado. Por um momento, parece que a história termina em tragédia, que a promessa morreu naquela cruz, que a escuridão, no fim das contas, venceu. Mas naquelas últimas palavras, está consumado. Algo acontece, algo cósmico. Naquele instante, o véu do templo, aquela cortina enorme que separava as pessoas da presença de Deus, se rasga de cima a baixo. Aquele problema lá do Gênesis, a conta foi paga, integralmente. E 3 dias depois, vem a notícia que muda tudo. A ressurreição não é só um final feliz, é a validação, a prova de que a morte foi vencida, de que tudo o que Jesus disse era verdade e de que a vitória contra o mal era definitiva. O jogo virou. Mas a história não acaba com a ressurreição. Na verdade, ela é um novo começo. A gente entra agora no 5º e último ato. Um movimento que começa ali e vai nos levar até a conclusão de toda essa saga. E o impacto disso foi explosivo. 50 dias depois da ressurreição, o mesmo Pedro que tinha negado Jesus por medo se levanta e prega com uma coragem absurda. O resultado? 3.000 pessoas num único dia. Ali nascia a igreja. E esse movimento que começou com um pequeno grupo, de repente explode para fora das fronteiras de Israel, impulsionado por figuras improváveis como o apóstolo Paulo, que antes era um perseguidor. Aquela promessa antiga feita a Abraão de abençoar todas as nações começa a se tornar realidade ali, diante dos olhos de todos. E agora, para a gente fechar o círculo, o último livro, Apocalipse. Ele não fala sobre o fim do mundo, mas sobre o conserto do mundo. Percebe a simetria perfeita? Tudo o que se quebrou em Gênesis é consertado aqui. A expulsão do jardim, revertida. A árvore da vida perdida, restaurada. A morte, a dor, as lágrimas, eliminadas para sempre. A comunhão plena, de novo. E assim, a grande história da Bíblia, de paraíso perdido a paraíso restaurado, se completa. Mas ela não termina como um livro que a gente fecha e coloca na estante. Ela termina com um convite aberto. E deixa uma última pergunta, que não é sobre o passado, mas sobre o agora. Diante dessa história toda, qual é o nosso lugar nela? Fica o convite para curtir, deixar um comentário com alguma reflexão e se inscrever no canal O Pregador que Deus Usa para mais análises como esta. Até a próxima!